Olá, caros alunos, nós estamos então aqui retomando as nossas videoaulas com a finalidade de esclarecer melhor os conteúdos que são abordados durante as nossas aulas online e, porventura, tirar também algumas dúvidas que possam surgir. Bem, nós retomamos o nosso segundo bimestre, na verdade o segundo semestre, mas com o segundo bimestre, iniciando então com linguagem de scripts. Nós adotamos para fazer as nossas implementações a linguagem JSP, que é a Java Server Pages, e tem como finalidade utilizar a plataforma Java 2 J2EE e dessa forma implementarmos sistemas voltados para web, aplicações web, utilizando tecnologia Java e, obviamente, fazendo uma mesclagem com outras tecnologias também. Bem, para iniciarmos aqui, então vamos primeiro conceituar o que é o JSP. Segundo a Sun, agora não é mais Sun, é Oracle, que detém os direitos e a propriedade da plataforma Java. Segundo a Oracle, então, JSP é uma tecnologia Java EE para construção de aplicações para geração de conteúdo dinâmico para o web, tais como HTML, DHTML, XHTML ou XML, possibilitando facilidades de autoria de desenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, ao utilizarmos essa tecnologia, nós podemos também colocar, embutir no código outras linguagens, tais como HTML, o JavaScript, enfim, fazer, criar pequenos trechos onde nós podemos mesclar tanto a parte de formatação como também a parte de programação, implementação. Obviamente, diante de tudo que nós já discutimos aí ao longo do tempo, não é a melhor das alternativas, mas são possibilidades. E às vezes, nós, ao construirmos um front-end, precisamos também de alguma lógica de programação, e isso é possível fazer com essa linguagem. Bem, nós já vimos bastante durante as aulas sobre o JSP, sobre tecnologias de linguagem de script, enfim. Então vamos já entrar diretamente aqui no nosso propósito, que é fazer algumas abordagens inerentes ao JSP. Primeiro ponto que nós devemos considerar: o JSP é baseado em 4 conceitos fundamentais, em 4 elementos básicos. E quais elementos são esses? Nós podemos dividir as nossas implementações nesses conceitos, conceitos básicos, elementos básicos, enfim, tudo neste caso aqui significa a mesma coisa. Primeiro, scripting. O que é um scripting? Elementos de script possibilitam o uso de códigos Java que é capaz de interagir com outros elementos do JSP e do conteúdo dos documentos. Alguns desses elementos são chamados de scriptlets. É sempre importante frisar esse sufixo, let's pequeno. Geralmente, a plataforma Java utiliza desse sufixo para denotar algumas tecnologias, servlets, scriptlets, os antigos applets, então applets. Então, enfim, sempre com esse sufixo, mas quer dizer, em resumo, isso quer dizer pequenos códigos, são pequenos fragmentos que nós podemos ter dentro de uma aplicação como um todo. A outra ação que nós temos, na verdade, a outra ação se chama ações, E o que isso significa? São tags predefinidas que podem ser incorporadas em páginas JSP, cujas ações, em geral, realizam-se com base nas informações do pedido enviado ao servidor. O que nós podemos denotar aí como ações? Pequenos trechos de códigos também, E tudo isso é implementado com base em ações, com base em requisições, que no nosso paradigma aqui request response. O outro elemento que nós podemos destacar aqui são as diretivas. O que são as diretivas? São mensagens enviadas ao JSP, ao JSP Engine, que permitem especificar configurações de páginas, conclusões e inclusões de recursos e bibliotecas. Um exemplo: quando eu posso usar uma diretiva, geralmente nós temos um padrão que nós utilizamos para aplicações web, que nós mantemos um cabeçalho
estático, né, fixo, nós mantemos um rodapé fixo, às vezes um menu que está na lateral, né, e nós vamos mudando no centro da nossa aplicação, né. Então, para não repetir código, nós podemos criar, né, predefinir o que é o cabeçalho, o que é o rodapé, o que é o menu, e nós utilizarmos o conceito, né, o elemento de diretiva, e fazer apenas a inclusão desses elementos estáticos na nossa aplicação como um todo. Isso facilita muito, né, e dá um ganho de tempo em termos de desenvolvimento e de manutenção das nossas aplicações. O último elemento aqui, mas não menos importante, são as taglibs, né? As taglibs, ela tem uma finalidade muito específica, que é deixar as nossas páginas, né? E isso se aplica a qualquer outra tecnologia, não simplesmente ao Java, deixar as nossas páginas o mais limpo possível, né? O mais limpa possível. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos evitar ao máximo utilizar sintaxe de programação como if, else, iterações com for each, né? Enfim, vamos evitar ao máximo utilizar aquela sintaxe que nós estamos acostumados a ver. Vamos utilizar uma linguagem alternativa a qual parece mais com elementos de front-end, com elementos de design. Isso facilita a vida, né, dos web designers, que não precisam necessariamente entenderem, né, linguagem de programação para criar uma interface para o usuário. Né? Enfim, então tendo aqui como base, né, tendo já conceituado o que é o JSP e tendo conceituado também os 4 elementos básicos que nós vamos utilizar, nós podemos então já começar a utilizar esses elementos, né? Já podemos então ter aí alguns exemplos básicos e vamos começar já, né, aqui verificando quais são os elementos de scripting, importante, elementos de scripting, o que são as declarações, o que são as expressões, os scriptlets, né, que nós mencionamos aqui, o que são Java Beans, extremamente interessante. Mas antes disso, né, vamos só fazer uma pequena pausa aqui, né, um pequeno parênteses para explicar como é que funciona, né, como é que um código JSP ele chega até a JVM, né, que é a máquina virtual Java. Muito bem, nós vimos, né, no bimestre anterior que um servlet, né, é o elemento mais básico que nós temos para a construção de aplicações web utilizando tecnologia Java, né? Então é um componente web, né, para produzir conteúdo dinâmico gerenciado por um web container. Pois bem, então onde entra o JSP? É muito importante frisar, o JSP é uma linguagem de scripting, mas ela também vai ser executada, ela vai ser interpretada pela JVM, né? E se ela vai ser executada pela JVM, obviamente nós precisamos também fazer uma tradução até chegar no elemento básico que a JVM consegue entender. Já sabemos claramente, né, já falamos isso já diversas vezes, que a JVM ela interpreta um pseudocódigo chamado, né, bytecode. Mas, né, o bytecode, né, aquela linguagem que não é nem linguagem de máquina e nem linguagem de alto nível, é uma linguagem intermediária, ela é qualquer compilação do código Java, né? Mas nós estamos falando aqui de JSP. Então, como é que isso funciona? O JSP, toda vez que fazemos uma requisição, né, o primeiro passo dela, a primeira fase dela é ser transformada para um servlet. Ou seja, todo JSP tem um servlet correspondente. Depois de ser transformado, né, convertido para um servlet, aí sim ele vai ser convertido, vai ser compilado, né, e ser transformado em um bytecode para depois ser interpretado aí pela JVM. Ou seja, então todo JSP ele tem 2 fases. A primeira dela é a conversão para um servlet. Depois de convertido, aí sim nós podemos tratar as requisições, né, as nossas requests e obviamente fazer também as devoluções, que são as responses, né, as respostas, tá? Então assim funciona, resumidamente funciona um JSP. Tá. Primeiro passo então aqui, nós já falamos, vocês, né, alunos já fizeram uma pequena pesquisa sobre os elementos implícitos, né? E nós não vamos entrar nesse ponto por enquanto. Já sabemos também dos escopos, né? Todos os elementos existentes eles pertencem, né, eles estão inseridos, possuem escopos. O que são escopos? Né? Como nós falamos, nós podemos resumir isso aqui como a área de atuação, área de abrangência, que são 4, né?
o escopo de application, escopo de session, escopo de request e escopo de page. Nós já falamos muito sobre isso também, né? Então, quem ainda não compreendeu, faça uma pesquisa aí conceitual, né? Uma pesquisa para fundamentar, né? De fundamentos, o que é um escopo de application, ou seja, aplicação, o que é um escopo de session, ou seja, sessão, o que é um escopo de request, ou seja, requisição, e o que é um escopo de page, de página, né? Então isso precisa estar muito bem conceituado, muito bem entendido, para que nós possamos ter evolução no nosso conteúdo, né? E a partir daqui nós já vamos entrar, já vamos começar a esmiuçar, vamos começar a detalhar os elementos básicos do JSP. E vamos começar por declarações. O que são declarações, né? Declaração, todo mundo já sabe, é você fazer declaração, né, de variáveis, né? Declarações, nesse caso, pode ser variáveis, pode ser funções, mas vamos resumir aqui a variáveis. E possui uma sintaxe bastante simples. Que sintaxe é essa? Nós, toda vez que nós vamos fazer uma declaração, nós utilizamos essa sintaxe aqui, né, para indicar que naquele trecho de código nós vamos ter variáveis, né? Nós vamos ter variáveis que nós podemos, importante frisar, nós podemos ter em qualquer lugar da nossa página. Pessoal, é muito importante frisar que nós estamos aqui trabalhando com aplicações web. Aplicações para web, ela pode ter dezenas, centenas de páginas, né, separadas, independentes. E é por isso que é muito importante você entender o que são os escopos, né? Porque cada elemento que você tem, você pode aplicar a um escopo. Isso vai fazer toda a diferença no desempenho e na funcionalidade da sua aplicação. Então, como é que é uma declaração? Declaração nada mais é do que isso aqui. Importante sempre frisar que uma declaração sempre termina com um ponto e vírgula, né? Ou seja, eu tenho aqui um elemento, uma página com JSP, né? Eu tenho aqui uma diretiva, depois a gente detalha sobre isso aqui. Eu tenho HTML, eu posso embutir um código Java aqui dentro, né? Nesse caso aqui, uma declaração, tá certo? Qual o elemento que nós podemos também utilizar? Muito interessante também. São as expressões, pessoal. Expressões nós podemos levar ao conceito básico de funções, né? Funções que retornam, associada ao seu nome, algum valor específico, né? Esse é o conceito mais básico que nós temos, né? Que nos remete às funções matemáticas, tá? E como é que funcionam as expressões? As expressões, elas têm um sintaxe um pouquinho diferente, né? Ela vai funcionar da seguinte forma. Qual que é a sintaxe, né? Eu vou usar aqui um sinal, né, de igual. Por quê, pessoal? Com isso aqui, essas expressões, eu posso escrever valores. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu posso, né, ter uma função no qual eu retorno associada ao nome dela um valor. Certo? Então, se eu vou ter um valor associado, eu posso escrever esse valor. Então, eu utilizo, né, o sinal de igual para escrever esse valor. Mas também posso utilizar para escrever, né? Como, por exemplo, olha como eu poderia fazer isso aqui. Poderia criar aqui uma expressão da seguinte, né, com a seguinte sintaxe. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui uma expressão. E vejam bem, eu estou utilizando, né, o conte aqui que foi definido, né, aqui na nossa seção de declarações, tá? Então nós podemos fazer isso, né? Uma outra forma que eu tenho de utilizar isso aqui é utilizando uma notação XML, né? Eu não quero utilizar, né, embutir, deixar essa sintaxe aqui, essas tags, né, esses delimitadores indicando o que é um código Java. Então, posso usar uma linguagem, uma notação XML que deixa o código mais amigável, mais legível, né? Como ficaria isso aqui? Eu sempre utilizo, nós iniciamos pelo prefixo JSP, coloco os dois pontos e expression, né? Expression. Então, olha só, isso aqui eu posso também colocar um código semelhante a esse, né, aqui dentro. Ou seja, essas duas
escritas aqui, essas duas sintaxes, elas vão fazer o mesmo efeito, né? Tanto essa aqui como essa aqui, ela terá o mesmo efeito. Nós estamos tratando diretamente com expressões, tá certo? Então nós podemos, esta fica mais legível, mais limpa, né? Fica um código mais, um pouco mais aproximado da sintaxe da página como um todo, né? Tá. E qual o outro passo aqui que nós temos? Não é o último ainda, os scriptlets, né? Muito importante também, mas como funciona o scriptlet? Ele é bem simples de utilizar. Por que ele é simples e é o mais, né, e geralmente nós usamos com mais frequência? Por quê? Eu vou ter simplesmente essa sintaxe, pessoal, e aqui dentro eu posso incluir todos os elementos que eu já tive, inclusive, né, inclusive a declaração de variáveis, né? Eu posso ter isso aqui. Eu posso inclusive, né, ter o for aqui dentro, né? Veja bem, eu posso ter um for, eu posso ter lógica de programação aqui dentro. Aqui nesses outros também eu posso ter, né? Mas qual que é a vantagem? Por que eu estou frisando isso aqui para vocês? Porque eu posso ter, além disso, ou seja, eu tenho declaração, eu tenho lógica de programação aqui dentro. Ou seja, tudo que eu tenho nesses outros elementos aqui, em declarações, em expressões, né, eu posso colocar diretamente dentro do scriptlet, né? Aí os senhores podem perguntar, mas por que eu não uso só scriptlet? Aí vai muito da organização do seu código, né? Talvez é só uma declaração que você vai utilizar no momento posterior, para que então criar um código mais amplo, né? Pode se utilizar, são possibilidades, né? Tudo vai depender da sua forma de implementação, né? Da sua forma de implementação. Que nós podemos fazer também uma expressão aqui dentro, veja só. Então funciona também perfeitamente, né? Funciona perfeitamente. Então, aqui nós, resumindo aqui, né? Aqui nós temos uma declaração, aqui nesses dois códigos, trechos aqui nós temos expressão, e aqui nós temos um scriptlet que engloba, né, os dois elementos, né, os dois conceitos anteriores, né? Então, aqui com isso aqui, nós podemos fazer basicamente tudo que nós queremos fazer em uma aplicação web, nós podemos fazer dentro de um JSP, utilizando esses três elementos aqui. Ainda temos outros, né, as taglibs, que vamos entrar no momento posterior, nas diretivas e tal, né? Mas por enquanto aqui só o código Java. Obviamente, nós já entendemos que já temos conhecimento suficiente de que nós não devemos utilizar lógica, né, a lógica de negócio na camada de aplicação, né, a parte que trabalha com banco de dados, nós devemos isolar, né, devemos utilizar um padrão à parte, enfim, né, conexões, mas enfim, aqui nós temos um conjunto de conceitos, de elementos, né, que nós podemos utilizar, tá certo? Para nós chegarmos aqui num ponto, né, até mesmo para explicar melhor o exercício que foi passado, foi deixado em sala de aula, nós vamos entender um pouquinho aqui o conceito de Java Beans e EJB, né, Enterprise Java Beans. O que isso quer dizer? Nós, né, já temos um tempinho que nós trabalhamos com tecnologia Java, né, e ao longo desse percurso nós sempre estamos falando a linguagem Java, uma linguagem robusta, né, uma plataforma. Nós trabalhamos além das implementações, ou seja, das bibliotecas, dos frameworks que nós utilizamos, tem toda a parte de especificação, né, o que diz, olha, isso aqui, né, você deve tratar dessa forma, né? E sempre deixando bem claro que nós trabalhamos, né, sempre que vamos adotar essa tecnologia, nós devemos ter muito claro em nossas mentes os padrões. Né? O que são padrões? Padrões são requisitos, né, são metodologias que você deve seguir para resolver certos problemas. Né? E o que então isso tem a ver com Java Beans e com o EJB? Bem, Java Beans é um padrão, pessoal. É um padrão, né, no qual nós, em tese, devemos implementar
uma classe, né? E vou pegar o elemento mais básico aqui, uma classe, seguindo alguns critérios. Critérios esses que nós já conhecemos. Eu vou implementar um model, né? Um modelo. O que eu tenho que ter? Primeiro ponto, todos os meus atributos, eles devem ser privados, private, né? Mas eu vou precisar acessar esses atributos lá na frente. Você vai usar getters e setters, né? Getters para acesso e setters para modificação. Eu tenho um atributo que é boolean, é lógico. Você vai utilizar o prefixo is, certo? Você precisa obrigatoriamente ter um construtor default. O que é construtor default? Um construtor, né, sem parâmetros. Então, pessoal, dentro do model, isso é um Java Beans, ou seja, é um padrão, é um modelo, né, é um shape, né, é um desenho que nós temos de elementos do mundo real, classe do mundo real. Isso é um Java Beans, tá? Estou trabalhando, né, com AWT, componentes AWT. Os componentes AWT são também considerados Java Beans. Por quê? Eles seguem os padrões, né? Você tem o componente visual, você tem os atributos dele, você tem os métodos que você acessa e modifica esses atributos, você tem os listers, né, os ouvintes, ou seja, os estímulos, né, a quais estímulos ele vai responder. Então também é um Beans, tá? Um Java Beans. Então tudo que se remete a padrões, né, a modelos, nós chamamos de Java Beans. E o tal do Enterprise Java Beans, o EJB, né, são componentes também, seguindo os padrões, seguindo, né, esses modelos, esses shapes, né, esses desenhos, mas são padrões comerciais, empresariais, né? O E vem de Enterprise, Enterprise Java Beans, tá certo? Então, isto é, né, que nós utilizamos, são os conceitos que nós usamos dentro desse desenvolvimento, né, utilizando tecnologia Java. E um ponto importante a se frisar, né, para quê? Então, por que de criar esses modelos? Os modelos são criados para reutilização. Reutilização é adotada para evitar repetição de trabalho. Ou seja, aí nós entramos num conceito chamado de RAD, né? Rapid Application Development, ou seja, desenvolvimento rápido de aplicações. Toda vez que nós componentizamos alguma coisa, quer dizer que nós queremos reutilizar aquilo em um momento posterior. Com isso nós evitamos esforço duplicado, né? Eu já fiz uma vez, não vou fazer de novo, né? Então esse é o conceito todo por trás disso aí, e claro que também isso se aplica a dezenas de outras tecnologias, e principalmente tecnologias que estão em bastante ênfase, né? Bastante destaque ultimamente com essa questão de componentização, tá certo? Por horas, conceitualmente, é o que nos interessa. Isso já é suficiente para que nós tenhamos, né, um conceito preliminar, fundamental, para darmos prosseguimento às nossas aulas, tá certo? Muito bem. Nós temos então aqui alguns elementos, né, alguns elementos que nós já conhecemos. Nós já temos aqui, né, sei como fazer uma declaração, sei como utilizar uma expressão, sei como utilizar um scriptlet, já sei o conceito de um Java Beans, né, e vamos então, né, exemplificar aquela questão do nosso exercício, né. Como é que é o exercício? Deixa eu só pegar o enunciado dele aqui, né. Construa um Java Beans, né, capaz de efetuar uma contagem inteira a partir de 0, né, seu valor de inicialização, né, começa com 0. Construa uma página com TCP que declare 3 instâncias deste bin, cada uma com escopos diferentes, né, página, seção e application. Bem, pessoal, aqui nós vamos conseguir, né, aplicar quase tudo que nós conceituamos até o momento. O primeiro ponto, né, criar um Java Beans. Java Beans nós já sabemos. Java Beans, né, é uma classe, né, com atributos privados e getters e setters, né? Essa aqui é uma classe muito simples, né, uma classe normal, bastante simples. Vamos chamá-la de, né, contador. Tranquilo, né? Não preciso de muita coisa para ela aqui. Talvez seria interessante criar um pacote e tal, né? Mas para ficar bem mais simples aqui,
nós vamos apenas criar essa classe. O que essa classe tem? Pelo enunciado do exercício, né, um atributo, né, um contador apenas, tá? Esse contador deve ser incrementado. Bem, já seguindo os padrões, eu sei que esse contador, né, ele tem que ser privado, private, um contador inteiro, chamá-lo de cont, começando com 0, né? Esse é o nosso contador. Eu preciso dos getters e setters. O que nós vamos ter aqui? Olha só, nós vamos precisar dos getters, né? Vamos inserir aqui os getters e setters. Vamos aguardar aqui o autocomplete. Beleza, olha só, né? O get é um método acessor e o set é um método modificador. Beleza, né? Estamos seguindo os padrões. Só que nós queremos também um método, né, de incremente. Mas como é que nós podemos fazer isso? Bem simples, bem simples. Nós podemos criar aqui um método, né, do tipo void mesmo. Tipo void, né? Podemos chamá-lo de inc. Como um incremento de 1 em 1 não é, né, não é um somatório no qual eu pego esse valor e adicionar outro e tal, eu posso fazer dessa forma. Olha, this, né, uma autorreferência, this conte mais, né? Eu posso, pessoal, não tem problema nesse caso aqui. Ah, mas o getter, de acordo com os padrões, né, eu teria que ter, né, o meu contador aqui, né, o meu model, era os getters e setters e, né, um construtor padrão, né? Beleza, nós colocamos explicitamente aqui o contador, né, de acordo com as regras. Isso aqui deveria, né, ir talvez, né, para uma outra classe, uma classe de infraestrutura tal, mas vamos simplificar a coisa, pessoal. Não vamos também pegar aqui os conceitos ao pé da letra, até mesmo a título de um exemplo ficar mais didático, né? Beleza, está aqui o incremento. Eu quero simplesmente, pessoal, chamar isso aqui, né? Chamar isso aqui no JCP. Isso aqui é o código Java. Importante se frisar. Código Java. Código Java, eu não consigo aplicar o paradigma request response nele. Eu preciso de uma tecnologia que responda, né, responda às requisições e nos dê respostas. Ou seja, eu preciso de uma tecnologia que esteja alinhada com o protocolo HTTP. Código Java puro não está alinhado. Então eu tenho, ou eu posso utilizar um servlet, ou posso utilizar um JSP, né? Vamos utilizar o JSP, que é a tecnologia que nós estamos adotando aqui. Então vamos criar aqui, vou até chamar de contador.jsp, né? Vamos criar uma página aqui, né? Só para exemplificar como nós vamos chamar isso aqui. Contador.jsp, né? Vamos pegar aqui um HTML5 tal. Ok. Bem, primeiro ponto aqui. Nós já sabemos o que é um Java Beans. Eu vou precisar declarar esse Java Beans. Como é que eu declaro esse Java Beans? Nós vimos isso na aula também, né? Como é que eu faço isso? É bem simples, muito simples mesmo, né? Como é que eu vou fazer esta declaração desta classe? Primeiro ponto, né? Nós vamos utilizar uma expressão, certo? UseBean. O UseBean já traz algumas coisas interessantes. No ID, né? Ele nos traz aqui um ID, ou seja, como é que eu vou chamar
Isso é como se fosse uma instância, tá, pessoal? Aqui é como se nós estivéssemos dando um new, né? Dando um new, criando ali uma instância daquela classe para utilizá-la, tá certo? Então vejam bem, definindo aqui a sintaxe, né? O JSP. Deixa eu colocá-lo. Vamos dar um nome para ele aqui. Vou chamá-lo de contador. Né? Contador. E eu preciso o seguinte, eu falo aqui instância. Essa instância é de quem? Né? Como é que eu vou buscar os meus métodos, né? Os meus getters e setters, com base em que? Tá certo? Esse é um outro ponto que nós devemos destacar. Né? Então veja bem. Né? Por meio aqui do atributo class, né? Eu posso buscar minha classe. Onde é que está essa classe? Como nós não colocamos nenhum pacote, pessoal, essa classe, né, está dentro de, na verdade, contador, né? Tá. Contador. Contador, né? Se eu tivesse pacote, pessoal, é importante frisar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o BR, né, a minha classe aqui, né? Olha só a nossa classe aqui. Se ela estivesse dentro de um pacote, eu teria que colocar, né, o pacote igualzinho tá lá. Nesse caso aqui é porque eu não tenho pacote. A ideia foi essa mesmo, tá? Beleza, pessoal. Olha só, com isso aqui nós já somos capazes, né, de utilizar aqui uma notação de expressão para obter os getters e setters, pessoal. É importante se frisar isso aqui. Então fica bastante didático, né? Como é que ficaria? Eu poderia simplesmente aqui, nesse caso, né, eu poderia chamar os getters e sets simplesmente por meio de outra expressão JSP, né? Get property, né? Tá vendo aí, ó? Com a propriedade, né? Propriedade que eu quero, por exemplo, né? O nome do nosso atributo chama cont, não é isso? Né? Cont. E o nome aqui, né? Contador. Com isso aqui já é suficiente para que nós tenhamos acesso, né, à propriedade cont, né? Só frisando novamente aqui, né? Tá aqui, ó, que é o nosso, né, get cont. Nosso atributo cont, get cont, set cont. Então com isso aqui nós já somos capazes, né, simplesmente isso aqui já de obter, né, ter acesso ao valor disso aqui. Só que no entanto, o que acontece aqui, né? Nós estamos querendo fazer um exemplo para testar como é que isso vai se comportar diante dos escopos, tá certo? Então como é que funciona? Da seguinte forma, eu vou deixar até isso aqui por enquanto, né? E vou colocar isso aqui, ó. Adicionar mais essa tag, né? Escopo, né? Pelo exercício aqui. Deixa eu só pegar o enunciado. Quais são os escopos que ele pede para utilizar, né? Ele pede para utilizar primeiro o escopo de página, beleza, né? Seguimos aqui, escopo de página. Ótimo. Depois ele pede para criar outra instância. Só é muito importante frisar que outra instância não é a mesma instância. Vou chamar de contador 2, certo? Mas, né, obtendo aqui da mesma classe, certo? E mudando apenas o escopo, né? Qual o escopo que ele pede o próximo, né? Escopo de seção, certo? E o último escopo que ele pede aqui, certo? Vou colocar aqui contador 3. E ele pede para colocar como escopo de aplicação. Nós falamos já muitas vezes sobre as diferenças de escopo. E aqui vou colocar também
nome da minha instância, contador 3. Pessoal, olha só, veja bem. Para exemplificar, aqui nós temos 3 instâncias, né, de uma mesma classe, mas de objetos diferentes, né? São 3 objetos distintos, mas todos da mesma classe. E nesse contexto aqui, nesse caso, né, todos eles obtendo aqui um escopo diferente, tá? Então, este é o exercício. Vocês devem testar isso aqui. Só que nós não chamamos o método para incrementar. Então, se testar do jeito que está aqui, o valor vai ser apenas 0. Então, já que nós fizemos aqui 90% da solução, vai ficar para que vocês façam, né, chamam o incremento, né, chamem o incremento deste contador aqui, para que ele mude o resultado e vocês vão perceber, né, nós estamos aqui escrevendo, tá vendo? Escrevendo em todos os casos, vocês vão perceber, né, a diferença, porque os valores serão distintos, diferentes, devido ao escopo que nós estamos utilizando. Para finalizar aqui, nosso exemplo, isso aqui, pessoal, é como se você tivesse utilizado isso aqui, ó. Neste caso aqui, da instanciação, né? Só, não vou mandar escrever, né? Ele está dando a mensagem de erro aqui, porque ele vai falar o seguinte: olha só, você já está utilizando essa variável, de fato, tá vendo? Olha só, nós estamos utilizando esse objeto aqui, né? Vou deixar só para exemplificar, ficar mais didático, né? Então, olha, contador 2 e contador 3. Essas 3 linhas aqui, elas remetem exatamente isso aqui. Tá? Só que utilizando recursos JSP, tá certo? Então fica como a complementação aí dos senhores, né? Chamar o método de incremento aqui para que esses valores de fato ele seja alterado, tá certo? Então nós encerramos aqui essas explanações e nos encontramos na nossa próxima aula da sexta-feira à noite, tá? Até mais.